São agora 5 horas. E temos notícias na Rádio Observador com João Lourenço. E João, 4 dos 5 bombeiros de Vinhais já tiveram alta. É o desfecho positivo àquilo que foi um acidente que ocorreu ontem no incêndio de Vinhais. Uma viatura dos bombeiros foi consumida pelas chamas na tarde de sábado e feriu 5 bombeiros. 2 estiveram em estado grave. No entanto, estes operacionais de 45 e 47 anos já tiveram alta hospitalar. É o que confirma o comandante subregional das Terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso. Feridos ligeiros, dos 3 feridos ligeiros, 2 já tiveram alta. Um deles deslocou-se esta manhã para o Porto, uma unidade hospitalar do Porto, para fazer uns exames complementares, e os 2 feridos, classificados como feridos graves, terão alta agora por volta da hora do almoço. Portanto, a situação evoluiu favoravelmente e terão alta agora perto da hora do almoço. Aqui estas novidades acerca do estado clínico dos 2 operacionais que ficaram feridos no incêndio em Vinhais. Dar conta ainda que o incêndio em Chaves já está em fase de rescaldo, é o que conta a Rádio Observador, fonte da autarquia de Chaves, a dizer que os trabalhos de rescaldo desta ocorrência estão bem encaminhados. Seguimos com as notícias agora na atualidade política. O PS realiza hoje a rentrée com foco principal no custo de vida. A hora de início está marcada para as 6h30 em Olhão e conta com 2 discursos. Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do partido, e do secretário-geral José Luís Carneiro. Os temas em destaque ainda não se sabem totalmente. No entanto, à Rádio Observador, o vice-presidente da bancada parlamentar, António Mendonça Mendes, levantou um pouco do véu e deu especial foco ao preço da habitação e aos custos de vida. Cada partido tem a sua agenda e o seu calendário, portanto não é nenhuma resposta, mas evidentemente enquadra-se dentro daquilo que é o quadro de disputa democrática normal que existe. E aquilo que é importante nós apontarmos são os problemas que efetivamente afligem as pessoas. Nós hoje não temos a situação da habitação melhor do que tínhamos há 2 anos atrás. Nós hoje na saúde não estamos melhor do que estávamos há 2 anos atrás. Eu arrisco mesmo a dizer que nós estamos pior do que estávamos há 2 anos atrás. Assim como este governo não tem conseguido responder àquilo que é a ajuda às famílias e às empresas, pelo aumento do preço dos combustíveis. O PS que tem a rentrée política em Olhão, no Algarve, início às 6h30, um pouco mais tarde haverá então esses discursos. E já quanto à rentrée política do PSD, que se realizou na passada sexta-feira também no Algarve, neste caso na calçada de Quarteira, António Mendonça Mendes explica que esta antecipação do calendário, ou seja, o PS realizava a rentrée no início de setembro, antecipou para este fim de semana de agosto. António Mendonça Mendes diz que não é uma resposta direta à festa do Pontal do PSD. E no Médio Oriente, as Forças Armadas do Iémen realizaram mais de 180 operações militares contra as forças dos rebeldes Houthis. Tudo isto nas últimas 24 horas. Ataques que resultaram em várias mortes, numa escalada da guerra em múltiplas frentes no país. O porta-voz das Forças Armadas do Iémen afirma em comunicado que foram utilizados drones, artilharia e lança-mísseis que atingiram instalações militares. As forças do Iémen revelam ainda que tomaram esta decisão para proteger a população civil e limitar os efeitos das operações militares dos rebeldes. Recordar que os Houthis controlam a capital do Iémen, a cidade de Sana, e grande parte do norte e oeste do país, desde que assaltaram a cidade no final de 2014. Os Estados Unidos usaram um canal secreto para negociar diretamente com a Guarda Revolucionária do Irão. O portal Axios avança que a administração Trump contornou os negociadores oficiais do Irão e abriu um canal secreto para falar diretamente com a cúpula da Guarda Revolucionária. Para mediar o contacto, Washington terá recorrido ao presidente do Kurdistão iraquiano, uma figura que contava com a confiança de ambos os lados. Segundo o jornal, a decisão foi tomada em meados de maio, quando os negociadores norte-americanos duvidaram
duvidaram se a delegação iraniana à mesa tinha de facto autoridade para representar a força militar mais poderosa do país. O que é certo é que o acordo alcançado entre Teherão e Washington para o cessar-fogo termina já amanhã e, neste momento, não há vislumbre de qualquer entendimento entre as duas partes. A especialista em relações internacionais Liliana Reis considera que, ainda assim, as negociações podem prolongar-se. Não me parece que neste momento haja efetivamente condições de que termine o prazo e seja celebrado um acordo definitivo amanhã. Aquilo que poderá é abrir espaço a que as negociações se prolonguem e continuem. Agora, naturalmente que começam a surgir muitas críticas à administração norte-americana a nível interno. Também se começa a observar do ponto de vista internacional que apesar da demonstração do poder e da superioridade militar norte-americana desde fevereiro, é evidente que foram expostos os limites de transformar ou transpor esta superioridade militar numa superioridade estratégica. As explicações da especialista em relações internacionais Liliana Reis no programa Gabinete de Guerra. E agora, no futebol, o Benfica joga amanhã em Rio Maior, frente ao Casa Pia. Marco Silva, treinador dos encarnados, afirma que quer reagir à entrada em falso no campeonato. E isto porque o Benfica empatou na primeira jornada, ou seja, não quer perder mais diferença pontual para os dois rivais. Recordar que o Futebol Clube do Porto já soma 6 pontos no campeonato e o Sporting soma também 4 pontos, também empatou na primeira jornada. O Benfica também teve igualdade no marcador no desafio a meio da semana, na Escócia, frente ao Hearts, e por isso Marco Silva alerta não só para o próximo calendário dos encarnados, mas também para a necessidade de uma reação imediata aos maus resultados das últimas semanas. Sabendo nós que estamos a jogar muitas vezes à quinta-feira, isto vai ser uma constante do nosso jogar e nós não podemos estar condicionados a esse aspecto porque acho que 90% dos jogos desta época nós vamos jogar depois dos nossos principais rivais e isso não nos pode condicionar de maneira nenhuma. O que nos pode condicionar é aquilo que são os nossos, e nós podemos controlar, são os nossos resultados. Claramente não escondendo, vimos num resultado negativo para nós quando empatamos em casa depois de estar 2 vezes em vantagem e há que reagir, mas é esse mesmo resultado, retirar as coisas boas que fizemos que foram em muito bom número, colocá-las no campo, corrigir aquilo que não fizemos tão bem. Dedić está de saída do Benfica, o lateral direito da Bósnia viajou há momentos em direção à Inglaterra para reforçar os britânicos do Newcastle. Foram acompanhados por vários jornalistas no aeródromo de Tiros. Ora, quanto a esta saída, Marco Silva lamenta devido à importância do internacional bósnio. Não sendo nada oficial ainda, naturalmente, neste momento posso-vos dizer porque a realidade vai estar fora do jogo, ao contrário do que foi nesse sentido. Neste momento posso dizer que estará fora daquilo que são na convocatória e não tem estado envolvido na preparação para o jogo, independentemente de ter sido muito curta desde a nossa última viagem à Escócia. Tenho o feedback, neste caso o feedback da direção que está numa fase já bastante avançada e dizer aqui claramente, não, é óbvio que era um jogador que não eu treinador, mas nós Benfica não queríamos perder. Já quanto ao técnico do Casa Pia, Filipe Coelho preferiu neste caso olhar para o presente, não quis focar as declarações nos últimos resultados do Casa Pia frente aos encarnados, mas sim quis dar foco a um bom arranque desta nova temporada. Esses resultados é a prova que o Casa Pia nos últimos anos tem-se tentado intrometer na história dos melhores clubes em Portugal, mas na verdade nada desse historial vai fazer com que o jogo da amanhã parta de uma premissa diferente. Estamos a iniciar um campeonato onde o Casa Pia está a crescer, se está a compor nas suas ideias e nos elementos que compõem também o plantel. O Benfica estará, obviamente, noutro patamar, porque já tem aqui, em termos de competição, uma bagagem um bocadinho maior que a nossa, porque já vem com competições europeias, mas, acima de tudo, as equipas neste mês de agosto estão ainda a estruturar as suas ideias, a fazer com que elas ganhem força semana após semana. O jogo entre o Casa Pia e o Benfica está agendado para amanhã às 8h15 e realiza-se na casa emprestada dos Gansos, ou seja, no Estádio Municipal de Rio Maior.
É uma emissão que vamos acompanhar aqui na Rádio Observador depois do Jornal das 8 com relato e comentários. E na volta a Portugal, o pelotão cumpre os últimos 10 km da prova. Uma etapa que liga a Maia até à cidade do Porto, 10ª e última tirada desta 87ª edição da prova mais conhecida, ou apelidada como a Grandíssima. Os ciclistas neste momento estão em pelotão compacto, ou seja, há uma grande possibilidade desta etapa terminar ao sprint e, ao que tudo indica, irá ser também de consagração para o atleta francês Alexis Guérin, da Nicolas Camping-Carte, este ciclista que ontem terminou em primeiro no Alto da Senhora da Graça, uma das etapas mais conhecidas desta prova, ele que irá terminar com mais de 1 minuto de diferença para o segundo classificado e também colega de equipa, neste caso, que é Artem Nish, o ciclista russo que venceu as últimas 2 edições. Neste momento o pelotão está a fazer a última passagem por Vila Nova de Gaia, está perto da Avenida da República, irá certamente regressar até à Avenida dos Aliados, onde vai terminar esta 87ª etapa, 87ª edição e, sem dúvida, esta 10ª etapa da Volta a Portugal. E em Inglaterra, o Arsenal começou a época da melhor forma, conquistou a Supertaça inglesa ao derrotar o Manchester City por 3-0. É o campeão da Premier League a superar-se ao vencer o vencedor da taça em Cardiff. A equipa de Mikel Arteta começou a construir o resultado logo ao primeiro minuto de jogo. O golo do internacional italiano Calafiori. Ainda na primeira etapa, o avançado germânico Kai Havertz aumentou o placar para 2-0 e já no início do segundo tempo foi o internacional norueguês Martin Odegaard a fechar as contas a favor dos Gunners. Este jogo marcou a estreia do técnico espanhol Enzo Maresca no banco do Manchester City, onde substituiu também Pep Guardiola. Já quanto à turma portuguesa na formação Citizen, Rubén Dias foi titular e capitão. Já Mateus Nunes não foi convocado para esta partida. E a fechar, Rita, até porque são agora 5 da tarde, o sol ainda brilha, certamente estará muito bom tempo lá fora. Já tens o final de tarde planeado? Sim, passa um bocadinho por estar aqui. Exato, no final, mas, depois sim, das mas depois 6. vou ter com a minha filha, sim. Olha, mas na margem sul, estamos nos estúdios de Alvalade, mas neste caso do outro lado do rio, está novamente um festival de música bastante conhecido, o Sol da Caparica, que tem hoje o último dia e tem como um dos cabeças de cartazes para este 16 de agosto os À Toa. Noite escura, já é tarde, não vais para casa sozinha. Sei que em tempos combinamos, tu na tua e eu na minha. É uma das bandas que hoje fecha o festival Sol da Caparica. Os À Toa atuam por volta das 7h30 da tarde, ou seja, para quem está aqui deste lado e termina mais ou menos de trabalhar às 6 Sim, e pouco, ainda dá para chegar, não sabendo mais ou menos o trânsito que está a esta hora na ponte. Pois, para lá se calhar não vai estar assim tanto. Sim, até porque muita gente também deve ter aproveitado para ir à praia neste fim de semana. Deve estar ao contrário, o trânsito. Exato. Para além dos À Toa, às 7h30, há às 6 da tarde Kim Barreiros, mas ao longo da noite vão passar pelo palco Slow J, Loner Johnny e também o rapper brasileiro MC Paiva. Não sei se já uma vez foste ao Festival Sol da Caparica. Não, infelizmente não, mas gostava muito. É isto. Aliás, eu acho que fui à primeira edição de todas. Primeira edição? Agora que penso, sim, ainda era assim pequenino, pronto, era mais pequenino. Não ocupava aquele Agora nariz. já está muito maior. Certo, tem vários palcos, creio eu, por isso. Sim, não era tão grande na altura. Muito bem. Bom, e temos Fica por À aqui. Toa a fechar Exato. o noticiário das 5. A edição foi do jornalista João Lourenço. João, estás de regresso às 5h30. Não te perguntei se vais ao Sol da Caparica. Vou ver vais? se ainda consigo. Vou ver se ainda lá dou um saltinho. Ora aí, muito bem. Que a vizinha é louca, tem muito que fala dos outros, poucas vezes lava a boca. Noite escura já. Este programa tem o apoio de BetClick.